vivo pela primeira vez, então pode ser que aconteça aí algum problema, né? Quem sabe faz ao vivo, como dizia o nosso apresentador de domingo, que graças a Deus não está mais nos domingos. Estou recebendo um amigo, o senador Girão, também está na primeiro mandato, entramos juntos, estamos no mesmo partido, tem pontos que a gente se diverge, mas com todo respeito, e eu acho que dentro do Congresso ali, são dos únicos que a gente realmente dialoga de forma democrática. Ele falando que não concorda com o que eu penso, eu falo posições que ele concorda e que eu também não concordo, mas isso tem construído muito, tem amadurecido muito, e tem fugido dessa radicalidade, né, de você falar assim, não, ele é contra, então eu não quero nem conversa, não quero nem papo. E a gente aqui vai esclarecer muita coisa, porque nós somos novos dentro da política, e nós vamos esclarecer muitas coisas que os velhos da política não deixam transparente, por vários interesses, e a gente não vai ter aqui freio nenhum, né? Vamos estar bem à vontade. E ele está aqui em Vitória, no meu gabinete, é uma honra te receber aqui, Girão. Você é um grande amigo, e fiz o convite, ele pegou o voo, veio para cá, deixando a família, deixando todo mundo e nos prestigiando. Então eu não tenho nem como agradecer, meu amigo. Olha, quem tem que agradecer, Marcos, sou eu, né? Eu convivo com você todo dia e sei da sua alma, né? De uma pessoa correta, íntegra, e que tem trabalhado pelo Brasil. Não é fácil, as pessoas não têm ideia do que é chegar no Senado Federal, ter um sistema todo montado, né? Como você bem colocou, da velha política, e você furar esse sistema tem que ter muita habilidade, tem que ter muita transpiração e inspiração, né? Sabe o que eu já escutei? Eu escutei de um falando assim, você entra na política pelos amigos, e aí você não sai por conta dos inimigos. Porque quando você começa a ver o sistema funcionando, e a sociedade ela não entendeu assim, elas colocaram os novos, somos nós. Mas quando a gente está num momento de batalha, e que gera fake news, notícia falsa, tem uma frase que fala assim, se você não pode derrubar o argumento, você derruba o argumentador. Então, aí vai lá na sua honra, e tentam te destruir. A sociedade, ao invés de falar, não, estamos juntos, porque eu sei que o cara é o sistema querendo destruir o cara. Não, a sociedade que critica a imprensa tradicional, antiga, velha, marrom, podre, tá? Fica validando a imprensa. Então é meio incoerente. Você fala, ué, outro dia você está criticando a imprensa, agora você está validando a imprensa. Então, assim, a gente tem que esclarecer para a sociedade que a gente está lá numa briga e lá não é o mesmo ritmo das redes sociais. Né? Até para explicar, eu achei que não chegasse lá, eu pudesse chegar e fazer uma proposta de lei, já botar para votar, votou, excelente, pronto, está resolvido. Não, vai para um relator que é contrário ao que eu penso, ele modifica, discute e tal, e aquilo vai levando até anos. E quando vocês falam assim, poxa, o senador foi eleito e sumiu do Estado, tem que sumir, a gente não tem que estar aqui. Eu até faço uma comparação, Girão, assim, é como se você tivesse um pescador na areia da praia do Estado, aqui que tem praia lá onde você também, e de braços cruzados esperando. Bom, estou no meu estado, estou aqui esperando. Então eu não tenho que estar nessa posição, eu tenho que pegar meu barquinho e ir para o alto mar, que é Brasília, fazer lá as minhas articulações, tentar recurso, aprovação para poder facilitar e melhorar o Estado e tal. Então, quando a gente está em Brasília, é onde a gente está mais trabalhando e mais produzindo. Então, quando vocês falam assim, pô, o senador foi eleito, só fica em Brasília, sumiu. Vocês têm que falar assim, graças a Deus. Quando a gente consegue fazer essa pesca, boas pescas, é a hora de voltar para o Estado. Boa analogia, hein? Vai entregar gente. Né? Vai entregar os peixes. É a mesma analogia que você faz com o partido, que eu concordo muito com ele.
né, partido político. Você ouve esse nome e já fica né, com o pé atrás. E nós temos essa mesma postura. Para mim, praticamente todos os partidos são iguais. Né? Dos 36 partidos ali, você tem um pouco diferenciado novo, né, que tem uma estrutura diferente, uma concepção diferente, mas os outros, eles estão ali da mesma forma. E as pessoas têm razão muitas vezes quando criticam, né, partidos. Você pegar um fundo eleitoral, né, que você tem aí 5 bilhões de reais do dinheiro seu, né, do dinheiro do pagador de impostos, quem está ali ralando, para bancar campanha política, é uma coisa assim, realmente, que dá nojo. A gente tem que encontrar uma forma que também, ao pegar dinheiro com empresas, pessoas jurídicas não têm sua ideologia partidária. Nos Estados Unidos, que você morou lá, trabalhou, o sistema lá, as pessoas chegaram no nível de financiamento, pessoa física ajudando, que tem uma repercussão forte. Por exemplo, Estados Unidos, você diz, pô, mas a cultura do Brasil é muito diferente. Mas o brasileiro está gostando de política, Marcos. A gente percebe hoje, impressionante como um voto que a gente dá, um pronunciamento que a gente faz, a repercussão como ecoa, porque o brasileiro está acompanhando os seus parlamentares. E isso me dá muito otimismo. Isso chega a arrepiar. Mas se apropriar, é o brasileiro se apropriar do seu destino. Exato. E ele não pode desistir. Por mais que alguns novos, por exemplo, a gente fez parte do grupo Muda Senado, não sei se vocês lembram disso. A gente chegou lá... CPI da Lava Toga. CPI da Lava Toga, impeachment de ministro, mandato para os ministros do Supremo, prisão em segunda instância, fim do foro privilegiado. Tudo isso continua sendo importante, mas poucos ficaram como eu e o Marcos lá. Por quê? Por conveniência política. Exatamente. Né? Ou seja, os interesses do Brasil foram deixados em segundo plano para quê? Para os interesses de projeto de poder. Então, não, vamos derrubar, a gente ouve muito nos bastidores, esse governo aí, a gente não quer mais. Só para você ter uma ideia, para complementar o que o Girão está falando, eu chamo de Girão, eu tenho que chamar de senador Girão, mas é um parceiro, é um amigo. Não, vamos embora. Não. O Girão está colocando uma coisa que durante a nossa caminhada no grupo Muda Senado e na CPI da Lava Toga, de repente a gente percebeu que uma parte do grupo parou. E quando a gente foi ver, eles começaram a se posicionar contrário ao governo, sendo oposição ao governo. E aí o que eles pensaram? Se a gente faz o impeachment de um ministro do STF, a gente dá oportunidade para o presidente da República escolher o outro dele. E isso é ruim, porque agora eu sou oposição. E aí, por interesse político, pessoal, estratégico, permanência no sistema, foi abandonado um grupo que estava muito... Além da escolha do presidente da República, que a gente pode até discordar em alguns pontos do presidente da República, tanto eu como o Marcos, em muitos momentos a gente coloca isso publicamente, mas é um governo que foi eleito democraticamente e a gente tem que respeitar a vontade do povo. Exato. Mas não, a turma ali, o objetivo é o projeto de poder. Então começam assim as alianças. Eu e o Marcos participamos da CPI da pandemia, não sei se vocês lembram. Ano passado, parou o país aquilo ali. As pessoas começaram a acreditar que aquilo era uma coisa séria. E começou a cair o castelo de areia deles, porque era uma CPI tipicamente politiqueira. O objetivo ali não era investigar corrupção, o objetivo ali não era investigar nada sobre outras questões, era desgastar a presidência da República para que chegasse fraco agora na eleição. Ou seja, eles anteciparam, cara. Era muito descarado. Isso é jogar contra isso aqui, é jogar contra o Brasil. E a gente não pode aceitar, por mais que a gente discorde do presidente em algumas pautas, a gente não pode aceitar isso. Eu falo que eu sou aliado, mas não alienado. Isso. Porque assim, eu sou aliado ao presidente da República. Porque muita gente diz, porque você é contra, porque votou contrário ao Bolsonaro. Não, ao presidente da República teve uma decisão que prejudicou o Estado. Eu falo, que vai prejudicar o Estado. Você quer que eu apoie a pessoa do presidente ou o Estado do Espírito Santo?
porque eu fui escolhido para brigar pelo Estado do Espírito Santo. Então as pessoas assim, mas aí você se relaciona com o presidente e se relaciona com o governador do Estado, que é de esquerda, e eu falo para todo mundo, gente, nós estamos na posição de construir pontes. Eu tenho que ter diálogo com o presidente da República e tenho que ter diálogo com o governador do Estado, porque a gente precisa trazer recursos, ajudar em projetos. Então não adianta eu me ficar mitando nas redes sociais e construir uma parede aqui e eu não ter mais diálogo com o presidente ou com o governador. Aí eu fico só mitando nas redes sociais e não estou produzindo. E até falar uma coisa aqui que é interessante. Tem uma instituição em Brasília, super séria, chamada Ranking dos Políticos. E eu aconselho vocês a entrarem nesse site, rankingdospoliticos.com.br. É um grupo independente, totalmente independente, não tem nenhum político ali e tal. São muito técnicos, né? Fazem pesquisas e tal. Girão foi eleito primeiro, o melhor parlamentar do país pela segunda vez. Eu em segundo lugar. Quer dizer, então, coincidentemente, a gente é do mesmo partido, pensa diferente em alguns pontos, mas estamos produzindo e os próprios números, né? Porque a pessoa falou, ele é bonitinho, vou botar ele lá em primeiro lugar. E o resultado, principalmente combate à corrupção, isso, a projetos de lei coerentes e não politiqueiros. Tem critérios, né? Exatamente. Então, enxugamento do mandato também, né? Economias. E a gente conversa bastante, principalmente assim, nós vamos abordar esse assunto, é claro, sobre o STF, mas a gente, todo ponto polêmico eu vou até ele e pergunto. E ele dá a posição dele, eu dou a minha, a gente começa... Exemplo, nós fazemos parte do mesmo partido, Podemos. Antes de entrar no ar, nós estávamos aqui conversando agora quem queria apoiar para presidente. E ele perguntou quem eu vou apoiar para presidente. Eu não sei se todo mundo já sabe, mas eu vou apoiar o Bolsonaro, presidente hoje, Bolsonaro. Vou estar até 7 de setembro com ele em Brasília. E ele falou, Girão falou assim, não, eu ainda estou estudando, né? E muitos perguntam, e para senador? Eu também, estou estudando, eu não quero saber de qual partido que se é o encantador de sereia, né? Ou se faz uma excelente oratória, mas não produz, ou é uma pessoa difícil, ou não, enfim, eu vou também nas questões técnicas para depois decidir. Eu não me interesso que partido que é. Uma coisa é certa, né? Assim, eu acho que para mim e para você, a gente absolutamente não tem nem perigo votar no ex-presidente da República, que foi condenado em 3 instâncias por corrupção. Em nenhum país sério do mundo ele seria candidato. Infelizmente, a nossa justiça, nós vamos entrar no assunto daqui a pouco aí, na nossa Corte Suprema, trouxe ele de volta para o jogo. No meu ponto de vista, uma conveniência, né? Aí vem as indicações, vê toda a conjuntura para a tomada de poder. Eu vejo o STF hoje já entrando nesse assunto, porque eu noto o anseio das pessoas, seja de direita, seja de esquerda, seja contra o governo ou a favor do governo, as pessoas... O brasileiro é justo. O brasileiro quer que as coisas certas sejam feitas. E a gente está vendo, infelizmente... Não vai fazer segredo o que é que tem aqui não, né? O João fazia aquela brincadeira. O que é que tem aqui? Obrigado. É porque vem de munição, eu sei. Mas o fato é o seguinte, é que a gente está vendo algumas decisões esdrúxulas. Nós fomos eleitos, eu e o Marcos e outros colegas lá, com a bandeira anti-impunidade, anti-corrupção, Lava Jato. Lava Jato é um divisor de águas na história do Brasil, né? Então, você que tem contatos no exterior, como eles admiram essa operação que trouxe de volta aí 22 bilhões
bilhões de reais desviados do Brasil, naquele período, na gestão do PT. Né? Então, quer dizer, a gente está numa encruzilhada agora que é fundamental que a gente participe, por mais que a gente tenha receio com um candidato, com outro. Eu sou uma pessoa de causas, você sabe disso. Eu estou no Senado por causas que eu abraço há décadas. Nem imaginava um dia ser candidato a nada, nunca fui vereador, nunca fui nem síndico de prédio. Pois é, nossa história é muito parecida. E aí caí direto no Senado, graças à boa vontade do povo do Ceará, os cearenses, que confiaram em mim, mas eu deixei muito claro quais as minhas bandeiras durante a campanha. No tempo que você nem teve praticamente, eu tive alguns segundos de televisão, deixei claro o que é que eu acreditava. Então eu estou lá para defender aquelas causas que eu me comprometi. Sendo coerente com que... Sendo coerente. Então, presidente da República, eu confesso para vocês que esse governo tem muitos acertos, mas tem muitos erros também. Erros que, de uma certa forma, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, acabou retrocedendo em algumas situações quando pega o COAF, que foi importantíssimo na Lava Jato, levou para um lado, levou para o outro e acabou com um apêndice do Banco Central. Né? O pacote anticrime, né? Eu fui o relator. Que foi o relator, não teve tanto apoio como a gente imaginava do governo. Mas esse governo, com todos esses problemas e outros também, foi eleito democraticamente. E se você pesar em relação a PT, não tem nem o que pensar. Não tem nem o que pensar. Mas eu estou estudando nos debates, eu estou estudando nas propostas, né? Tive algumas reuniões que particularmente eu gostei, numa conversa que eu tive com o candidato do Novo, né? Que é o Felipe Dávila. Gostei de algumas posturas dele, estou observando, acompanhando o desenrolar para ter uma decisão, porque eu acho que a gente precisa ter decisão em tudo. Né? Se a gente tem um seguidor com a gente, ele precisa saber em quem a gente vai votar. Sim, né? Então eles, né? Nesse primeiro turno eu estou estudando algo que seja mais coerente com as causas, e aí, tendo um segundo turno, também vou ter candidato. Não, isso é importante porque você está deixando claro que você não está seguindo as pesquisas. Porque as pesquisas estão mostrando outros dois candidatos. Se fosse por pesquisa, nem eu nem você estava aqui. Aliás, a gente podia até estar batendo papo de outra coisa. Verdade. Mas nunca como estando senador. O primeiro lugar que estava aqui, o outro senador, tinha 50% de votos. Eu só tinha 4,5%. 4%, enquanto o outro tinha 50%. Isso é a primeira pesquisa? Na primeira pesquisa. Mas na última? Aí, na última semana, mas eu ia pra rua, era diferente. Via outra história. Outra história. Vou votar em você, vou votar em você, vamos renovar e tal. Hoje eu escuto muito assim, você me surpreendeu, eu não votei em você, mas você tem me surpreendido, tem sido coerente e tal. Porque eu sempre, assim, o meu pensamento é um pensamento de direita, mas eu fujo da radicalidade. Sim. Então, e dentro do Congresso, eu também entendi, fazendo uma análise de cada parlamentar, para quem produz mais aqui? Poxa, é a pessoa que transita com todos. É verdade. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu não vou ficar entrando em rota de colisão com ninguém. Isso. Eu quero estar bem com todo mundo, porque isso é benefício para o meu Estado. E aí, quando teve durante a pandemia, até recentemente saiu a polêmica, como se eu tivesse vendido o meu voto para ser eleito o Rodrigo Pacheco e tal. E aí eu falei assim, o povo não vai acreditar nisso, isso é uma coisa de... né? Mas é impressionante que como acreditam. Né? A própria sociedade que critica a imprensa, valida a imprensa nessas horas. E aí, como eu sempre fui, desde o meu primeiro dia de trabalho aqui dentro do gabinete, eu sempre comuniquei ao Ministério Público, está indo 1 centavo para a prefeitura lá do interior e tal. Tinha prefeito que ligava para cá e dizia, senador, o dinheiro mal chegou, já denunciou o Ministério Público. Não é denúncia, é auxílio a acompanhar a transparência. Então, nosso mandato aqui sempre foi muito transparente. E na hora que quiseram a imprensa velha, podre,
botar eu junto com, né? Porque o sistema, quando você faz eu estava relatando a lei de diretrizes orçamentárias com a responsabilidade de 5 trilhões de reais. Então, determinando, vai para onde, vai para cá, vai para cá, para cá. Como eu consegui derrubar o orçamento secreto e a decisão de uma única pessoa a direcionar os bilhões, o sistema veio para me destruir. E a sociedade, desde entender que o sistema estava vindo para me destruir, compartilhava, o senador vendeu lá. Então não existe isso. Então, graças a Deus, essa transparência que eu sempre fiz, isso não pegou, não deu liga, né? A própria PGR arquivou no dia seguinte, o STF, uma coisa tão rápida, mas aí você vê colegas que você imaginava que seriam parceiros fazendo isso para se beneficiar na campanha lá no estado dele, que ele está sendo candidato a governador do estado. Então você vê que a gente precisa não da polaridade, não da radicalidade, a gente precisa que vocês estejam conosco e quando a gente passar por momentos desses, porque uma hora, como o Girão está sempre fazendo convite para o STF, para o ministro irem lá, para o Alexandre ir lá e tal, pode ser que o sistema vai chegar uma hora e vai querer destruir a reputação dele. Expurgar, né? Exatamente, a sua reputação. O importante é a gente ter consciência de uma coisa. Isso vale para tudo na vida. Eu fui presidente, quem gosta de futebol aí, talvez já saiba, eu fui presidente do Fortaleza Esporte Clube, né? Em 2017. E o que eu digo para vocês é o seguinte, a mesma cultura que nós aplicamos lá no Fortaleza, que tem uma rivalidade muito grande com o Ceará, é o adversário, né, que muitos consideram como inimigo. Mas a primeira coisa que eu fiz como presidente do Fortaleza, para pacificar, porque a gente tinha mortes, em cada clássico, tinha 5, 6 mortes por jogo, a primeira coisa que eu fiz foi visitar o presidente do Ceará. Na época, o pessoal, uma torcida mais radical do Fortaleza, não é possível, você está se rebaixando, você não pode fazer isso é uma humilhação. Fui lá sim, e nós combinamos a partir dali uma série de medidas juntos para mostrar que nós podemos ser adversários no campo, mas não inimigos. Mas jamais inimigos. Até porque nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. Não é verdade? Então, isso não é verdade? Claro. Isso vale para a política agora. Você vê o que tem acontecido, porque o cara é Lula, o cara é Bolsonaro, as famílias com problemas em grupo de zap. Hoje, aliás, grupo de zap hoje tem muita gente saindo por causa do que está acontecendo, né? Então, o que a gente tem hoje no Brasil, infelizmente, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, mas o Supremo Tribunal Federal exagerou demais, né? Hoje é visto pela população, e eu não tiro a razão da população, como um partido de oposição hoje. Talvez o maior, que é o que tem a caneta na mão, que é o que tem o poder. Agora, a gente sabe, nunca eu levo para o lado pessoal, o Supremo é importante para a democracia. É importante não, é fundamental para a democracia. Só que a atuação de alguns ministros que perderam a noção, eu acho que muito poder, aí vem vaidade, vem orgulho, aí vem aquela coisa de entrar no lado pessoal. O que me impressiona é os outros também não se movimentarem. Não se manifestarem. Exato. É o corporativismo que existe, né? E isso o Brasil está perdendo. Você, Marcos, é um dos grandes homens dentro do Senado hoje que defende a integração do Brasil na OCDE. Você participa de uma comissão, recebeu o pessoal dos Estados Unidos, né, de outros países. E o Brasil entrando, tem tudo para conseguir mais investimentos para o Espírito Santo, para o Ceará, para o Rio de Janeiro, para o Brasil todo. Quando a gente vê empreendedores, foram 8 que na semana passada receberam busca e apreensão em casa, porque participavam de um grupo de zap. Às vezes nem estava lendo. A gente participa, não é? Não, hoje eu tenho até medo, porque meu número... Por isso estão saindo, muita gente está saindo. Porque aí vem um problema grave. O brasileiro com medo. É isso que eu falei. Com medo de se expressar. Não, gente. Podem continuar se expressando.
o grupo de zap, uma conversa num restaurante, uma conversa com o familiar, isso não é crime. Por mais que você tenha uma ideia que discorde da minha, seja mais radical, né? Então, você deve continuar se expressando o que você acha, não tem a ver. A Constituição está ao seu lado. A partir do momento que passa para algo planejado, executando, aí sim. Na ofensa, mas aí quem se sente... Deve entrar na justiça e você tem que responder. Já tem lei para isso. E tem lei. Mas não criar uma história de fake news que não está no nosso código, não existe isso, né? E a partir daí, sob esse pretexto, começar a caçar todo mundo que pensa diferente. Eu vou mais, que é conservador. Os conservadores, nessa época aqui, ó, na época lá ali de Jesus, eles eram jogados para os leões, né? Porque eram cristãos. Hoje, o que está acontecendo por você ser cristão hoje no Brasil? Você está sendo exposto à busca e apreensão, você está sendo exposto aí a uma caçada do seu aspecto moral, né? Você, a sua opinião, você tem jornalista hoje preso, você tem deputado caçado, por mais que a gente discorde do deputado, né, que o Daniel Silveira, pelo que ele falou, eu discordo dele, disse isso. Mas a consequência é outro erro, tanto quanto. Mas é outro erro, um erro não justifica o outro, o cara é deputado, e pela lei está lá, direito à palavra, a voto, enfim, né, a opinião. A tal imunidade que a gente tem para representar o que vocês demandam, a gente está sendo cerceado. Perdendo o cargo, como foi aquele delegado da Polícia Federal de Curitiba, Paraná, esqueci o nome dele, e assim, uma coisa... O Luciano Hang, nós tivemos a oportunidade de conhecer ele no Senado, nós dois juntos. Ele estava deixa eu pegar aqui. O Luciano Hang, por exemplo, é um empreendedor, um dos maiores empreendedores do Brasil. O Luciano Hang foi arrolado dentro desses 8 empreendedores aí, porque estava no grupo. Ele não manifestou a opinião. E teve um lá do Ceará, o Afrânio Barreira, dono do Coco Bambu, que tem aqui. Quando eu cheguei no aeroporto, tem lá o Coco Bambu, tem o Brasil inteiro. O empreendedor que começou do zero, ele não tem direito à opinião, mesmo que discorde da minha, ele não tem direito a declarar apoio ao presidente da República, porque é isso que ele faz. Ele é apoiador do presidente da República. Por mais que eu discorde de alguns pontos, ele tem direito, como o outro tem direito a ser apoiador do Lula, outro empresário. Mas isso que é democracia. Isso é que é democracia. Mas o cara, por isso, ele tirar a conta do Instagram dele. Eu era um seguidor. Eu era um seguidor, sabe por quê? Quem acompanhava o Luciano Hang, Marcos, via lá que a primeira postagem do dia dele era alto astral. Era dando uma mensagem positiva para o brasileiro que estava procurando emprego. Não desista, vai dar certo, contava a história dele, positividade. Ele tirou isso porque também ele fazia postagens comparando o governo do PT ao governo agora. E aí, isso incomoda, porque aí entra a política. E o objetivo, no meu modo de entender, infelizmente, o que está motivando toda essa caçada aos conservadores é projeto de poder. Querem tirar o presidente da República de qualquer maneira, entendeu? Desgastar. O presidente não colabora também, em alguns momentos. Fica naquela coisa batendo também. Mas todo mundo está vendo que o objetivo é tirar da marra. E não é assim que se faz uma democracia. Eu acho que essa posição que o presidente tem feito, eu acho que começava ali há mais de 30 e poucos anos, quase 40, eu acho, assim, no meu entender, a minha avaliação, é que como agora ele está no topo, ele está vomitando tudo que ele passou durante muitos anos no Congresso. Porque eu acho que vomitando mesmo. Eu acho que porque como deputado não se tinha esse poder que você tem como presidente da República, eu acho que agora ele está assim, não aguento mais, agora eu vou pum. Mas tem coisa que mais a corda estica, aí a sociedade é penalizada. E é para vocês entenderem a dificuldade até de fazer impeachment de ministro. Os ministros, quando são indicados pelos presidentes, eles vão aos gabinetes dos senadores
para ser feita uma pré-sabatina, uma conversa, ele apresenta o currículo, a gente conversa com a pretensão dele e tal. Bom, aqueles, vamos supor, eu estou respondendo um processo da STF, vamos supor, não estou, mas vamos supor. E aí chega o candidato a ocupar uma vaga ao STF. Na conversa entre nós, eu falo assim, não, fulano de tal, eu vou te apoiar e vou te ajudar com os outros senadores. E naturalmente ele fala, olha, então pode contar comigo. Então ele já está dado o recado que quando ele entrar, ele vai segurar os processos que você responde, que muitas vezes, eu não vou dizer nome, mas tem um senador, ele saiu para ocupar um outro cargo, fantástico, sentava atrás de mim, e ele falou, Marco, por questões políticas, fazem denúncia ao Ministério Público, e a gente tem que ficar respondendo coisas que é um movimento meramente pré-campanha para denegrir a imagem do candidato. Eu passei por isso recentemente, com essa questão aí, que como se eu tivesse recebido 50 milhões, vendi meu voto, alguma coisa assim. Ah, falar nisso, eu até transformei numa barra de ouro os 50 milhões. Isso é de mentira, fake. Então, assim, é tão absurdo que vocês não têm, assim, quando você está dentro do sistema, você começa a entender, eu não gosto do Girão. O partido dele é um partido que está crescendo, muita possibilidade de ganhar, assumir o poder. Eu vou denunciar Girão de alguma forma. E eu acompanhei a entrevista do Augusto Aras, e ele dizendo que a PGR está sendo usada por um grupo de senadores, um grupo que a gente sabe, são 3 nomes ali, usando como se fosse o esticadinho do gabinete dele. Então, assim, qualquer coisinha é uma denúncia, aí tem que iniciar. E aí eles fazem a denúncia lá na PGR, na STF, tal. E aí toda a estrutura tem que parar para poder, então, ver se cabe ou não cabe, se tem, né? Então é usado muito politicamente. Aí joga na imprensa, e a imprensa maldosa, ela sabe que isso é um movimento político, ela joga como se fulano e tal. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que saiu agora que a família Bolsonaro tem 50 e poucos imóveis e tal. E que foi tudo pago em dinheiro. Mas o que está escrito no processo foi dito, isso é de muitos anos atrás, e dizendo, pago com a moeda corrente. Ou seja, com o dinheiro que era da época. Era real, era não sei o que, era, né? Cruzeiro, não sei o que. Então, com moeda corrente. Aí já transformaram moeda corrente, dinheiro vivo, e não sei o quê. E pegaram avô, tio-avô. Então, uma coisa assim, que aí você escuta isso e você fica... Hoje não, 70% das matérias que saem eu não acredito. Eu pergunto diretamente ao parlamentar o que é, pergunto aos ministros do STF, isso é verdade. Pergunto ao Rodrigo Pacheco, saiu uma notícia aí que você... Para a gente lembrar, Marcos, você participou comigo da CPI da Covid. Aquele foi o ápice do absurdo no país, da manipulação explícita para uso politiqueiro. Descarado. Se você pegar hoje, onde é que está aquela cúpula da CPI? Vocês já foram atrás? Todos são candidatos. Não! Muito pior do que isso. Todos estão aliados ao Lula. O presidente da comissão, o vice, aquela turma toda ali, o relator, está tudo fazendo campanha para o Lula. Está muito na cara hoje em dia. Por isso que é importante, gente, a gente renovar o Senado. A gente continuar renovando o Senado. Com raríssimas exceções. Né? Porque verdade. Tem gente boa que merece continuar ou saiu e precisa voltar. Por quê? Porque a luta ali, a guerra que a gente vive, não é uma guerra entre os homens. Lendo engano quem pensa que é guerra entre os homens. A guerra que a gente vive é espiritual ali dentro. Né? É espiritual.
E eu quero dizer para vocês, já ganhei esse livro. eu trouxe esse livro para ele, do filme. A gente conversa bastante sobre essa questão, religiosa, espiritual. Tem me dado boas falas, assim, bons conselhos. O que o Marcos colocou agora sobre a questão, me permita chamar Marcos também, Claro, que sobre essa questão de um poder protegendo o outro, é a mais pura realidade. Por que não sai CPI de lavatório? Por que não sai impeachment de ministro? É porque tem um foro privilegiado que coloca todos os senadores, deputados, governadores, aí vai uma carrada de autoridades, aí 50 mil autoridades. Nenhum país do mundo tem nada parecido. Os Estados Unidos tem um, a Alemanha tem 3, se eu não me engano. Então, assim, o Brasil, 50 mil de pessoas que tudo vai para o STF. Então, qualquer problema que a gente tenha, parlamentares, e um terço tem, diretamente um terço dos parlamentares tem, e quando não são eles, tem correligionários próximos, então fecha aí perto de 100%, correligionários, que aí, na hora que se tem uma iniciativa para investigar, porque o papel é do Senado, você tem razão de cobrar o Senado, você está certo, e eu acho que o Senado hoje deve, com todo o respeito, nós devemos um pedido de desculpa à sociedade. Porque desde o dia que a gente colocou os prédios, aliás, antes, quando a gente acompanhava na televisão a política, se falava dos abusos. Porque hoje a gente vive uma ditadura da toga. Mas isso já está numa ditadura da toga. Mas é importante dizer assim, que a gente não está parado. Não. A gente tentou ir de uma forma, com o grupo Muda Senado, depois tentamos ir de outra, mas a gente não consegue efetivamente nem fazer a convocação, que a grande maioria dos parlamentares, de alguma forma justa ou injusta, para o movimento político, está respondendo, ter um foro privilegiado, cai no STF. Aí você pensa, quando eu fiz lá uma solicitação, já fiz solicitação de dois ministros, e fui pedir para subscrever, porque você precisa ter 27 senadores subscrevendo, a maioria fala assim, você está louco, Duval? Se eu assinar isso daqui, vão dar velocidade no meu processo lá na STF e vão me tirar meu mandato. E aconteceu isso com a senadora juíza Selma, que tinha uma pendência na prestação de conta, uma tecnicidade. Exatamente. E ela foi caçada na velocidade da luz. 3 meses. Foi caçada, uma senadora eleita diretamente pelo voto, porque não entrou no sistema. E porque tinha uma pendência lá e eles aproveitaram. Agora, vai ver a quantidade de parlamentar que prescreve, que fica morfado o processo lá nos tribunais superiores, ficam morfados. Você sabe de alguns nomes aí, com bilhões de reais de problema de corrupção e que fica morfado. Então, o que a gente tem que fazer é acabar com o fim do foro privilegiado. Cobre o seu deputado federal, melhor, porque agora está todo mundo em campanha. Eleja deputados federais que não tenham rabo preso. Isso. Eleja deputados federais que tenham essa pauta de acabar com o fim do foro privilegiado. Não que ele só está falando a partir de agora. Não. Que ele já vem trabalhando. Ele já vem com essa pauta. Por quê? Porque a gente acabando com o fim do foro, aí acaba boa parte desse poder do STF. Porque aí vai para a justiça, para a primeira instância, né? E isso é muito importante, no meu modo de ver, para destravar o mecanismo de corrupção no Brasil. A blindagem aos políticos está aí. E exatamente como é escolhido, e tem... por isso que eu acho, assim, 4 anos pouco tempo. Então, quando a gente fala 4 anos, eu sou favorável à reeleição. Se fosse 6 anos, já eu era contrário à reeleição. Porque quando a gente entra com todo um processo, e a democracia, ela anda de uma forma totalmente diferente do que se anda no mundo digital, e a gente fica agoniado com isso, e a gente fica cobrando para pautar, botar em pauta e tal, não, mas tem que pautar tal, tem que ir para a comissão, isso, e você fica naquela agonia porque você deu a palavra para os seus eleitores e tal, e você... Uma coisa que eu até aproveitar e falar para vocês,
muito difícil vocês me verem nas redes de TV tradicionais aqui do estado. Quase impossível. Então, assim, por quê? Porque eles são igual urubu, só que é carniça. Se oferecer alguma coisa podre que vai estar denegrindo A ou B ou C, ou eu estou sofrendo isso, é isso que eles querem. Vender igual urubu, coisa podre. E o brasileiro tem que parar de gostar disso. Porque quando gosta disso, é meio incoerente. Não, porque não sei o quê. Mas quando fala, se pega, lê, aí tem curtição, tem não sei o que, o cara ganha vários likes, aí a imprensa fala, opa, vamos seguir esse caminho. Porque a sociedade gosta de ouvir o circo pegar fogo. Então, gente, a gente precisa também entender outro ponto. Chegam para mim na rua aqui, geral, e falam assim, graças a Deus eu sou muito, assim, eu tenho honrado as promessas que eu fiz, né? Temos muito a fazer, a concretizar muita coisa, enfim. Mas é muito gostoso, igual hoje que eu fui no supermercado, das pessoas abordarem e falar, senador, você está honrando meu voto e tal, tudo mais. Tal. Isso nos orgulha muito, dá aquele incentivo, porque quando a gente toma as porradas da imprensa marrom e a sociedade que fala, poxa, eu confiei no cara, o cara fazendo isso. Gente, pedir uma coisa, vai na rede social do candidato que você elegeu e escuta o que ele está colocando lá. Isso. O que ele está postando lá? Se ele está dizendo se é verdade, se é mentira, se eu não sei lá mais, não acredita na primeira fonte, em WhatsApp, não sei o quê. Hoje a gente tem esse contato direto. Vai lá na rede dele, deixa eu escutar o que o senador está dizendo sobre isso. Ah, agora eu entendi. Então, assim, a gente precisa ser coerente com a fala. E quando vocês colocam assim, não valeu a pena ter renovado. Me arrependi de ter feito uma renovação. Bom, quando eu cheguei lá, não eram todos renovados. Tinha senadores com um histórico podre, de muitos anos, com muito poder, que foi reeleito para mais 8 anos. E uma coisa que a gente tem que lembrar, Marcos, é que a natureza não dá salto. A mudança não é de uma hora para outra. Para você mudar esse sistema aí, apodrecido do Brasil, eu concordo com essa expressão, desde a da nossa independência, desde da descoberta do Brasil, e agora a gente está fazendo a independência há 200 anos. Esse podcast aqui é histórico, né? Porque na próxima quarta-feira, 200 anos da independência do Brasil. Olha que marco fantástico, e a gente, com essa missão de vida, porque você como eu, encara o Senado como uma missão de vida, tem uma aprovação da família, as nossas famílias, né? Sofrem porque e também porque é um trabalho que as pessoas não imaginam, né? É um trabalho que a gente precisa ter muita responsabilidade em cada voto, acompanhar cada legislação, né? E como a gente encara isso tudo como o maior desafio de nossas vidas, a gente costuma mergulhar e às vezes a família sofre também, né? Os filhos e tudo. Tem que ter um equilíbrio na vida. Assim como o Marcos, a gente procura defender valores e princípios lá. Né? Defesa da vida, né? Trouxe até para vocês uma coisa que eu quero mostrar aqui no final. Família é a base de tudo e a gente precisa estar sempre olhando. Você abre uma televisão hoje e vê explodir, rapaz. Estavam me contando de uma grande emissora de televisão aí, mostrando, fazendo apologia à maconha, aquela coisa toda, né, de droga, rapaz, isso explode para as crianças da gente. A gente tem que estar atento ao que elas estão fazendo, né, o que elas estão assistindo, que joguinho elas estão, porque o celular, e nós estamos falando aqui para 2 celulares, um para o Face e outro para o Instagram, é isso? Um não, para o YouTube e outro para o Face. A gente fanpage, né? A gente vê exatamente que tem muita gente viciada hoje com problemas de vício em equipamentos eletrônicos, né? Que não conversa mais com o pai, que está isolado, né? Eu vi até um documentário. Isso aqui, assim, não esquece, é porque eu falo que o meu tempo do cérebro de raciocínio ele é curto. É igual peixe de aquário.
só. Mas eu preciso que você continue. Sim. As pessoas assim têm fala assim, tem que liberar as drogas, vamos liberar as drogas, porque aí fica vendendo e tal. Bom, você é um consumidor, você tem lá seu estabelecimento vendendo a maconha e tal, não é cocaína, mas é maconha, mas você está lá pagando seus impostos, pagando e tal, então ele vale R$20. Mas no mercado negro ali, ou lá na beira da comunidade, ainda continua assim. Você vai comprar onde? Então, assim, é uma coisa que as pessoas... E os países, já que você tocou aí, é uma pauta sua. E o aumento no caso de problema de saúde. No caso de problema, porque é o seguinte, o Uruguai, vamos pegar o caso do Uruguai, que há 5 anos, 6 anos, liberou a maconha, legalizou a maconha. Com esse discurso bonito de que ia diminuir o tráfico, de que ia gerar imposto para o Estado. Olha o que é que aconteceu. Explodiu o consumo. Como é que você vai dizer para os seus filhos que maconha destrói, né, as sinapses, que faz com que as pessoas tenham mais problemas com esquizofrenia, que afasta as pessoas da escola, a questão do afastamento mesmo dos jovens, né? Como é que você vai dizer sobre isso? Como é que você vai falar se o Estado legalizou? Papai vai dizer, papai, para de besteira, mamãe. O Estado já legalizou, aqui é bom. Quantos amigos nós nos acompanhamos na nossa adolescência que roubavam coisas da casa para comprar? Esse é um grande problema hoje, né? Você, lá no Uruguai, a explosão do consumo, a violência que aumentou, Polícia Nacional, que é a nossa Polícia Federal lá, mostrando a explosão de furtos, de roubos, de uma série de outras situações. E você não diminui o tráfico. Porque o cara que deixou de vender ilegal, ele vai montar um restaurante? Ele não vai, ele vai continuar buscando caminho. Sabe qual é o objetivo que querem fazer do Brasil, essa nação que é fantástica? Esse país, ele é riquíssimo. Esse país é para estar no topo do mundo quando a gente conseguir implantar certas situações de gestão, né? Quando conseguir diminuir corrupção. Eu vou falar uma coisa para vocês. O Brasil, eles querem tornar o maior produtor e exportador de maconha do mundo. Esse é o projeto. E querem começar com a história do medicinal, e aí eu tenho que fazer uma reverência aqui ao ex-senador Magno Malta, porque se não fosse ele, eu acompanhei isso como ativista na época, se não fosse o Magno Malta na época, o Brasil já tinha legalizado a maconha durante a Copa do Mundo aqui, porque usaram o Senado, um senador, que eu não vou falar o nome, usou o Senado naquele período, que ninguém estava preocupado com o Senado, as pessoas estavam assistindo a Copa no Brasil, e ele estava fazendo audiência pública para legalizar a maconha, e o Magno saiu daqui, foi lá, desbaratou todo o esquema e não deixou a coisa acontecer. Mas vamos tentar de novo, Marcos. Eu lembro que tinha a liberação do álcool também dentro dos estádios. Não, o lobby é pesado. Você sabe que tem muito lobby que trabalha lá. Agora, a bola da vez agora é jogo de azar. O objetivo agora é liberar cassino e bingo, que não apenas escancar a porta da corrupção, da lavagem de dinheiro, que o cerco está fechando, caixa 2 e tal, quando você autoriza cassino e bingo, que eles querem fazer agora, muita atenção a você, estuda isso. Escancar a porta da corrupção e lavagem de dinheiro e destrói família. Quem não conhece alguém que perdeu o emprego, perdeu a família e até cometeu suicídio por causa que perdeu tudo no jogo? Porque o jogo é feito para você perder, quem ganha é o dono da banca. Isso não traz imposto nenhum nos países, e eu tenho os dados disso, o que existe é um canibalismo, mata o comércio, acaba com a livraria, acaba com o shopping, vai para o cassino, o tributo, ele mata tudo que está ao redor e não gera emprego, porque vai acabar esses empregos desses comércios e vai para o cassino. Então, só vai beneficiar magnata, e existe um plano, já passou pela Câmara, eles votaram no Carnaval, né? Eles fizeram uma jogada na véspera lá do Carnaval, no apagar das luzes, no ano passado também, e está no Senado, a bola está conosco. Estão esperando o momento certo
para fechar isso. E a gente tem que proteger o Brasil desse retrocesso. Com toda certeza. Tem um ponto que eu sempre falo também para a sociedade, que é o seguinte: eles falam assim, não, temos que, até a imprensa que eu fico para morrer, fala assim, tem que impeachment o presidente, tem que não sei o quê, durante lá na Covid-19, na CPI e tal. Aí eu virei para uma imprensa específica que todo mundo sabe, né? E falei com um consultor lá, o tal especialista, não vou nem dizer o nome, mas ele ocupa uma função, bom, não vou nem dizer. E disse o seguinte, falou assim, olha, se o Brasil não está satisfeito com o resultado do atual presidente, que foi eleito democraticamente, bom, para que dizer impeachment? Porque eu ocupava a cadeira de ser vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e recebia grandes investidores que diziam assim para mim, senador, a gente não tem coragem de investir no Brasil por conta dessa instabilidade. Se eu faço um investimento de uma grande empresa aqui, e se o presidente cair e entrar outro, ele pode não construir a estrada que eu preciso, não fazer o escoamento que já estava combinado, o investimento nisso e tal. Então, aí eles vão e investem em outro país. E aí fica a oposição toda hora falando de impeachment. O brasileiro, eu não me lembro qual presidente que foi eleito que não tentaram impeachment. 4 anos passa rápido. Eu falei, gente, de 4 em 4 anos, você tem possibilidade de impeachment um presidente. Sem criar essa instabilidade, sem criar terror pelos investidores pelo mundo afora. E perde o Brasil. E as pessoas não têm noção disso. Então, quando as pessoas, seja de direita ou de esquerda, falam de impeachment, eu falo assim, nós temos de 4 em 4 anos possibilidade de impeachment vereador, deputado estadual, governador, senador, e aí vai. Então as pessoas precisam entender assim não radicalizar, não também ficar, por isso que eu falei para entrar nesse canal desse ranking dos políticos, né? Porque ele é muito técnico e ele mostra produção, não mostra grandes palestras, o canto da sereia. Critérios objetivos. Exatamente. Qual é o resultado que esse parlamentar efetivamente está dando? Você falou em CPI da Covid, você lembra que você estava lá em muitas sessões, embora que você não era titular, como eu estava como titular lá, mas você como suplente estava sempre presente. E uma coisa que escandalizou o Brasil foi o consórcio Nordeste. E eu sou do Nordeste. Dia você falava, e você viu que o que eu falava, a Polícia Federal e a CGU fez a operação e está demonstrando. Você pegar 48 milhões de reais do seu dinheiro, do contribuinte, pagar antecipado para uma empresa de fachada, porque eu fui lá em São Paulo, na empresa de fachada, eu fui lá, fiz questão de ir lá. A empresa funciona num prédio residencial, que nunca tinha emitido mais do que 2 notas fiscais na história, e ele emite uma nota de 48,7 milhões de reais. Agora adivinha, essa empresa comercializava produtos à base de quê? De maconha. De maconha. Nunca recebemos os respiradores. Foi comprado pelo Consórcio Nordeste. Agora, quem é que administra o Consórcio Nordeste? Que continua despachando até hoje, depois das denúncias que a gente fez, depois da Polícia Federal ter lá. O ex-ministro do PT, Carlos Gabas, ministro da Dilma. E o interessante, uma parte desses respiradores, 300 respiradores, que até hoje não chegaram, mas o dinheiro foi pago antecipado. Foi pago. Tem lá. Você sabe para onde é que uma parte desses respiradores ia? Foi lá, tá demonstrado nas delações, lá no processo. Ia para Araraquara, São Paulo. São Paulo, o que é que São Paulo tem a ver com o Nordeste? Mas tem a ver com o ex-ministro, outro ex-ministro do PT, na época do Lula, Edinho Silva, que é o prefeito de Araraquara.
Ou seja, foi de colega para colega, de ex-ministro para ex-ministro. Olha, não deixaram a gente investigar. Não deixaram, a gente tentou votar, perdemos no voto. Vai lá e procura quem foi que votou, para não deixar investigar governadores, para não deixar investigar o consórcio Nordeste. Vê lá, está lá no registro do Senado. Era inacreditável. Não deixaram, a gente perdeu por 7-4. Então, não é fácil ir contra o sistema, mas eu não tenho a menor dúvida, eu tenho muita fé, eu sou cristão, e tenho muita fé que Deus tem um plano para essa nação e que vai dar tudo certo. Eu sei que deve ter algumas pessoas que acompanham você, que vê uma divergência nossa em uma pauta específica, que é uma pauta importante na sua vida. A gente pode tocar, né, que eu queria tocar nisso, que é posse e porte de arma. A gente pode tocar. Eu queria entrar nesse assunto para as pessoas entenderem bem. Né? Eu trabalhei em empresa de segurança. Grande parte da minha vida. Meu pai tinha fundado. Muitos homens vocacionados que fizeram todos aqueles... deram tiro, fizeram teste, faziam treinamento. Homens vocacionados para usar arma, vigilantes. Eu vi perderem a vida por causa da arma. Mas não foi em confronto, não. Teve caso da sua filha que eu vi. Não foi em confronto. Foi uma situação que, hoje em dia, o bandido, né, o assaltante, o efeito surpresa é dele. A ação o efeito é mais surpresa rápida é dele. que a reação. Isso aí. A maioria das polícias, para não dizer 100% das polícias do mundo, mas a grande maioria das polícias do mundo diz o quê? Nunca reajam ao assalto. Porque a maior probabilidade é você perder a sua vida ou perder a arma. E essa arma vai para onde? Vai para o crime. Então, só para vocês entenderem, eu respeito a posse de armas. O que é a posse? É que as pessoas tenham, quem quiser, quem passar pelos exames todos, tenham em casa e no comércio, para defender a sua família, defender o seu negócio. Mas eu respeitosamente discordo do porte de armas. Você ir para um restaurante armado, você ir andar nas ruas armado. Eu considero isso um grande perigo, é como se você quisesse apagar um incêndio da segurança pública jogando gasolina. Porque essa arma, a tendência de migrar para o crime é muito maior, de abastecer o crime organizado. Então, uma coisa que poderia, uma briga de trânsito, as pessoas estão cada vez mais nervosas, intolerantes, aí política, não sei o quê, tudo. Uma briga de trânsito que poderia acabar no máximo no curativo, numa UPA, pode terminar no cemitério com famílias chorando, porque a minha avó dizia que a gente tem 5 minutos de burrice por dia. Minha avó nunca ouviu falar nisso? Não. Que todos nós temos 5 minutos de burrice por dia. Esses 5 minutos é aquele período que a gente discute. É normal você discutir marido e mulher, namorado e namorada, briga com o chefe, está num problema financeiro, não dormiu bem. Então, em 5 minutos, alguém pode te fazer uma raiva, alguma situação, e você pode acabar com a sua vida e acabar com a vida de uma pessoa com acesso fácil à arma de fogo. Então, eu acredito que a gente precisa evoluir para capacitar melhor as polícias. As polícias, sim, tem que ter as armas mais potentes, mais modernas que existem, ser bem treinado, ser valorizado, porque a polícia é que deve defender, no meu modo de entender, a sociedade com tudo que tem direito. E recolher as armas ilegais, que a cidade está perguntando. E as armas ilegais? Hoje os assaltantes já estão com arma, o crime já está com arma. Essas armas ilegais devem ser retiradas do mercado, com blitz, busca e apreensão, trabalho de inteligência. A polícia deve tirar essas armas, entendeu? No meu modo de entender. Essa é uma pauta que a gente discute bastante em geral, discute de forma muito clara, democrática e com muito respeito, exatamente. Quando eu estava relatando o pacote anticrime, o 3723 sobre os CACs, e no relatório eu aumentei a penalidade para quem tivesse com uma arma de grosso calibre ilegal, ou se passava, não podia mais nem pagar fiança para ser liberado,
e podia pegar de 20 a 30 anos de cadeia. Mas aí um senador de oposição, que é daqui até do Estado, levantou e ficou revoltado de eu estar aumentando a penalidade para quem está ilegal. E aí eu falei, ué, então você está sendo incoerente. Se ele está com uma arma ilegal, e ainda mais de grosso calibre, ele tem que ter uma penalidade maior. A visão que o brasileiro tem, e eu morei e trabalhei muitos anos nos Estados Unidos, ainda eu tenho 16 fuzis lá. É assim, o cidadão, ele tem, vamos dizer assim, o cidadão de bem é meio clichê, o cidadão que segue a lei. Ele, para a polícia, ele é uma força aliada. Como a polícia não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, você vê muita gente assim, está tendo um assalto ali, aí você pega seu celular e filma. Aí eu penso, poxa, se ele tivesse o porte ou a posse da casa dele ali, nem que ele falava, para que eu estou armado, eu queria olhar e ir embora. Na minha casa, que eu moro, mudei da casa, mas na minha casa, no portão, tinha lá escrito assim, o proprietário da casa é perito em armamento e a casa tem armas e tal. E os vizinhos começaram a questionar, poxa, senador, você coloca essa placa aí, vai todo mundo pular para minha casa. Então faça aí a condição de você ter sua arma. Aí outros diziam, não, eles vão entrar na sua casa para roubar tua arma. Eu falei assim, impossível. Eles não sabem quantos quartos tem, onde que está, quem está, quantos tem, qual onde. Até ele chegar, ele não vai fazer isso. Não faça. Aí eu fiz, lógico, o movimento. Eu morava muito próximo à praia, então a rua era onde todo mundo estacionava para ir para a praia. E todo mundo passava e olhava. E ele comentava, Deus que me livre entrar nessa casa. Aí fulano, agora quero ver se você tem coragem de entrar não sei o quê. Então, se a gente tiver ali na porta, gabinete com parlamentares armados, e do lado, aqui a gente é contra a arma, você vai assaltar, você, girão, para qual porta que você vai? Então assim, eu sei que você viveu um momento muito delicado, né, com a família, foi a gente chama active shooting, um atirador ativo, mas o que a Universidade do Texas fez? A gente fez trabalhando com eles montaram uma instituição chamada Alert, é uma instituição de treinamento policial e pesquisa, técnica, tática e tal, por conta desses atentados nas escolas. E esses atentados acontecem porque, como a escola ela é pública, as universidades não, mas as escolas, você mora lá também, você sabe disso. Então, dependendo do bairro, você tem um aluno da classe social alta, outra média, outra baixa, e existem os bullying por raça, por questões religiosas, partidárias e tudo mais. E aquele que sofre, ele realmente tem acesso à arma, realmente no Texas é muito fácil. E ele pega e realmente começar a fazer essa tragédia. Bom, a SWAT entendeu que até eles terminarem de se equipar e chegar até o local, muita gente já estava morta. Porque o cara já estava ali, não estão matando. Então eles começaram a desenvolver, pesquisaram tempo, deslocamento, equipamento e tudo mais. Aí começaram a entender que eles precisavam ensinar os policiais que trabalhavam ao redor da escola. Também perceberam que mesmo esses que estavam próximos, também na demora mais alunos morriam. E foi até chegar aos professores. E ficou uma opção do professor que quer ter o treinamento, está armado ou não. E ensinaram tudo, não só atirar, ensinaram a fechar a porta, trancar, pegar as cadeiras, botar as crianças numa posição, tal. E tanto é que teve acho que um professor no último que não deixou nem a polícia entrar, porque estava com medo de ser o atirador. Bom, é muita utopia achar que as armas vão acabar um dia. Nós estamos vendo aqui, ó, na época romana, até hoje, quantos anos passaram, ela só evolui. O que a gente tem que fazer, e aí eu concordo, desarmar o tráfico, o que não segue a lei, porque
se você tiver num país que não, se você não tem acesso a se defender, e aí eu valido o que você falou dentro de casa, tem gente na minha família que me pediu para ajudar a tirar o porte, andar na rua armado, que eu disse, não, eu não vou ajudar. Você não tem condições de andar armado. Você tem um pavio curto. E eu não vou compactuar de um dia acontecer alguma coisa. Agora, para você ter dentro de casa, ok, te ajudo. Aí eu concordo. Mas os CACs... Um pavio curto, você está no restaurante com a sua esposa. Aí você toma um cervejinho, um vinho e tal, o cara na mesa do lado está tomando com a família dele, com os filhos e tal. O cara passa a sua esposa, ele mexe com a sua esposa. A gente tem que se colocar numa situação dessa. Você já saiu do seu estado natural, está lá armado. Mas eu consegui aprovar uma lei no Senado já colocando isso, a perda imediata do posto. Mas aí já foi o estrago. Eu vejo assim, ó, você falou aqui, né? Ó, eu quero entrar nos CACs, porque eu tenho muitos amigos CACs e eu quero entrar nesse assunto. Mas ó, aqui para mim, isso aqui é proteção. Escudo. Isso aqui. A arma eu não vejo como proteção, eu vejo como instrumento que foi concebido no século XV para matar. Né? Então assim. A escrava passou na Globo recentemente a abolição da escravatura. Você sabe por que eles foram deixaram de ser escravos? Porque na Guerra Civil Americana, os americanos estavam morrendo. Começaram a ter sociedade armada a ajudar. Lá é a cultura, né? E aí a independência. E aí, aí teve um político, que eu não me lembro o nome, falou o seguinte, vamos armar os escravos para lutar a nosso favor. E eles disseram, não, Deus me livre, dar arma para os escravos, eles vão lutar contra a gente. E aí os escravos foram armados e foram para a guerra em sua defesa, em troca da liberdade. Então assim, vamos tocar, até a hora, ó, a gente vai batendo papo, já porque já passou de 1 hora. A gente continua, né? Vamos continuar mais um pouquinho, aí a gente pede às pessoas... Falando só sobre os CACs, mas se me permite, um projeto seu que você defendeu com muita paciência, com muita retidão, eu sou testemunha disso. Mas o que é que acontece? O que está acontecendo hoje no país? Né? A gente tinha uma quantidade de CACs há 3 anos atrás, né? 100 mil. Que era 100 mil, que ali participava realmente de campeonato, ia de um estado para outro, tinha aquela coisa toda. E é uma das coisas que eu discordo do governo, respeitosamente discordo dessa política de liberar a arma, o porte de armas, essa cultura. Eu acho que isso vai dar problema para o Brasil, no meu modo de entender. Tragédias como aconteceram com a minha filha. E hoje não é só em escola, não. O cara está subindo no prédio e os caras estão no show lá e começam. Né? Eu acho que é muito perigoso por uma pessoa que tem um desvio, que tem alguma coisa, isso pode ter uma tragédia muito maior. Mas a questão dos CACs, a maioria é gente de bem. Não tem a menor dúvida disso. Porque para passar por todo o crivo... A maioria são pessoas de bem, são pessoas que estão bem intencionadas. Só recebe porque é de bem comprovado. Mas aí está sendo um bypass. Se quer fazer isso, liberar o porte, beleza, faça isso através de um debate no Senado, na Câmara, para revogar o Estatuto de Desarmamento. Porque hoje o Estatuto de Desarmamento é uma lei do Brasil, que passou, que foi debatida, que teve votação e tal. A gente fazer isso no projeto de lei, os CACs passaram de 100 mil hoje para 600 mil. Já está quase 700. Já está quase 700 mil. Em 3 anos e meio. É óbvio que essas pessoas aqui estão entrando nos CACs, né, com o objetivo de ter o porte. Não vai ter negócio de campeonato lá no estado e outro. O que está sendo usado aqui, infelizmente, é um artifício para que a pessoa possa circular com a arma como se o porte tivesse liberado. Nem todos, a maioria desses aqui não participam mas aí por isso que eu no projeto 3723 que eu estou relatando, ainda estou, mas não sei o momento certo de colocar. Primeiro que quando a gente pautou e eles começaram a ameaçar, não os CACs ou quem quer que seja, começaram a ameaçar quem era contrário, eu achei que eu devia tirar de pauta porque
como é que você está lutando para liberar uma categoria que está ameaçando os parlamentares? É uma minoria, Mas, a gente sabe que é uma minoria barulhenta. Não representa a maioria dos casos. Foi 3 ou 4 só dentro desse mundo aí. Mas a proporção de 100 para 700 mil não aumentou o crime na mesma proporção. Então, na verdade, tecnicamente diminuiu em 20% na história do país, diminuição de homicídio. Aí fala assim, não, mas as mulheres podem sofrer feminicídio, tal. Eu pedi para que o Ministério da Justiça pudesse me dar uma estatística de quantas mulheres, e pedi ao Exército, porque o porte de arma é com a Polícia Federal, os CACs é com o Exército. E eu perguntei, eles não têm esse dado, porque eu queria apresentar, porque tem muita mulher que é competidora, tiradora, colecionadora, muita. Então, a gente também não pode achar que por conta de algumas situações, eu acho assim, o Brasil, a gente precisa evoluir, porque a gente, ao mesmo tempo, também fala da impunidade, né? Poxa, aqui o crime, você comete o crime, o cara está logo solto em seguida. Então, peraí. Então, quando a gente propõe um projeto de lei, tem parte de parlamentares que foram eleitos que começam, não tem que endurecer a lei, não tem que não sei o quê, tem que fazer projeto social, porque um dia ele vai para a rua, não tem prisão perpétua e nem pena de morte. Bom, faz sentido por uma parte, porque tem pessoas que têm distúrbios mentais, eles falam os sociopatas, ou os psicopatas, que os especialistas preferem falar psicopatas, que não tem sentimento nenhum, matar para ele é a mesma coisa, é chegar ali, chupar um picolé. Então você vê a criança já começando a torturar animal. Então assim, esses não devem sair nunca mais da cadeia. Para esses é prisão perpétua. Esses sim, são cruéis. Mas o americano entendeu o seguinte, que como a ação é mais rápida que a reação, vamos supor que eu estou armado aqui agora. De repente entra alguém aqui, me dá a arma de vocês e tal, se eu me mexer eu vou morrer. Mas o que acontece com a visão hoje dos americanos que estão vivendo? A minha arma não é mais para me proteger. A minha arma é para proteger você. Então, se eu estou vendo alguém assaltando ou apontando a arma com a iminência de te matar, eu que estou fora da linha de visão dele, que a gente fala túnel de visão, que o corpo humano ele fecha para quem tem a possibilidade de tirar a vida dele, ele não enxerga mais nem. Você pode ver qualquer situação que joga adrenalina numa situação de qualquer coisa, você fala, eu não lembro nem que as pessoas te contam, você fez isso, você falou aquilo e tal. Bom, então é o terceiro que está intercedendo. Solta a arma, larga que eu tô chamando. Aí o cara, puta que pariu. Aí o cara não tem como nem virar, porque ele vai, pum. Então assim, então não é hoje. Hoje eu tenho 100% de certeza que a minha arma, que eu tenho há 30 anos, e eu já intercedi em vários assaltos, até em tentativa de feminicídio, já como senador. Eu tenho 100% de certeza hoje, dentro desse conceito, que a minha arma vai ajudar mais você do que a mim, e a sua a mim. Então a polícia americana vê o cidadão que segue a lei, porque lá também tem uma burocracia pequena, mas tem, de que ele é um cidadão que vai ajudar a força policial. Aqui não, aqui você é visto como miliciano, você é visto como tem arma, então vai matar fácil, e assim, eu até brinco, filha, se você tiver que casar com alguém, casa com alguém que tem ou porte de arma ou CAC, porque ele passou por todos os crivos possíveis, é antecedente criminal, é não sei o quê, se ele já foi denunciado por agressão à esposa, se ele simplesmente, ele não precisou nem ser preso, mas se ele tem um BO lá, que a mulher falou que ele foi agressivo, acabou, ele não tem. É um assunto muito complexo, que a gente teria que ter vários programas para discutir, para tentar encontrar um equilíbrio, né? Essa questão, por exemplo, você colocou da diminuição do número de assassinatos que nós tivemos. É fato, o número de homicídios diminuiu. Mas diminuiu por causa dessas armas que foram aumentadas? Ou diminuiu por outros fatores, de impunidade,
de um trabalho mais efetivo. Também, claro. Então a gente Claro. precisa entender Claro. a questão. Eu acho que o tempo é o senhor da razão, para mostrar. O que eu fico muito temeroso é que a gente tem visto cada vez mais matérias de armas que foram compradas legais, fuzis inclusive, que estão chegando no Brasil aos montes nesses últimos 3 anos e meio, e que estão sendo desviados para crime também. Mas elas estão vendo legais. Eu conversei com um promotor fazendo... Eu fui demandado pelo ex-candidato a presidente do Podemos, Sérgio Moro. A gente até também tem... Muita gente pergunta por que ele saiu. E o Sérgio Moro falou assim, senador, se você puder, eu quero montar uma equipe para fazer um projeto de segurança pública para o nosso governo. Bom, então foi reunido ali as cabeças do país e tal. E tinha um promotor que sempre conduzia tribunal de júri, tal, e ele falou assim, olha, em quase 30 anos de carreira, só uma vez teve problema de uma pessoa que tinha licença de ter arma e cometeu um crime. E teve, não com ele, mas com outro, de um repórter que matou a esposa, que também tinha permissão de Isso está acontecendo. Isso há muitos Mas anos hoje atrás. em dia, a gente está vendo Mas quase que diariamente tragédias. Mas quem tem a licença, Girão, a licença é tão difícil que eu confesso, eu como senador, fui renovar no meu primeiro ano como senador, eu até pensei assim, a gente pensa, senador, eles vão agilizar isso aqui. Não, fui no mesmo, para renovar, eu fui todo o procedimento e tal, psicológico, habilidade de tiro e tal. Eu sou favorável, assim, pronto, se me deu porte, eu sei que se eu apertar o gatilho, eu sou um cidadão de bem, nunca cometi crime nenhum. Mal uma infração de trânsito. Mas o que a sua família falou para você? Então, se eu apertar o gatilho, eu sei que eu vou responder, vai ser uma dor de cabeça na minha vida. De algum jeito, pode ser porque eu salvei fulano, intercedi e salvei a vida de terceiros, isso a lei permite você fazer isso, defender sua vida e a vida de terceiros. Mas eu que sei que passei por todos os critérios, eu sei que se eu apertar o gatilho, vai haver consequência. Mas você acha que o bandido, que o criminoso, ele vai lá tirar a carteira dele, igual uma carteira de motorista, vai lá no Detran, faz todo o processo, faz aula particular, faz o teste de ladeira, e não sei o quê, vai na concessionária, financia um carro, para pegar o carro e matar alguém? Não vai. Não, mas ele também pode pegar o arsenal das pessoas que estão e são pegas de surpresa. Mas isso que é raro acontecer. Mas Vem mais da fronteira seca. E sabe qual a ideia que nós tivemos para poder ser uma das... eu nunca falei isso para ninguém, estou falando agora pela primeira vez. A ideia é o seguinte, nós temos a Força Nacional. Quando a Força Nacional vai para o Estado, porque assim, aumentou o crime no teu Estado, aí é enviada a Força Nacional. Para o governador fica a sensação de que meu governo está incompetente. E eu não estou dando conta da criminalidade, aumentou, e eu tive que chamar a Força Nacional, ou o ministro da Justiça está enviando a Força Nacional. Então, carimba assim, incompetência sua na segurança pública. Só que, conversando, né, eu lido com eles há muito tempo, o pessoal, os policiais que estão na Força Nacional, o salário, que é em média R$2.000, vai para 12, 15 mil reais por mês. Então o sonho dele é fazer parte por um período na Força Nacional. Existia uma regra de um período curto, que isso começou o cara a pedir renovação, ele foi ficando. Mas quando ele chega no teu estado, quem vai dizer para ele, é ali você não pode ir, aqui você pode subir, ali tem não sei o quê, é aquele policial que continua ganhando 2.000 e poucos reais. E aí ele sente isso assim, poxa vida, por que não então melhorar o nosso salário e dar condições e tal. Bom, a proposta que nós tínhamos era pegar a Força Nacional, ir para as fronteiras onde tem a entrada de armas, e continuarem tendo bons salários e uma renovação, para que todos os outros policiais que querem construir uma casinha melhor, que querem ter um carro novo, ou dar uma condição melhor para a família, ele vai ter essa condição de a cada 2 anos é renovado, e ele vai lá para a fronteira
seca, que a gente chama, Você para sabe que evitar a entrada de armas. Você sabe que a fronteira do Brasil é um queijo suíço, né? Não tem efetivo que dê conta a fronteira do nosso país. O que é que Tem que ter a acontece? tecnologia. Mas qual é a grande preocupação que eu tenho com tudo isso? Inocentes perdendo vidas, como a gente tem visto quase que diariamente. Armas do cidadão de bem, que adquiriu ultimamente. Então, mas isso é raro. Não é raro. Não, o cidadão que do perde Brasil arma é raro. Mas olha, o que É acontece é o raro. seguinte. Mas vem do Paraguai. Você sabe que o assaltante tem um mito dele, né? Qual é o mito do assaltante? É de que aquela arma que ele está ali no efeito surpresa é dele, ele não manda um zap para dizer que horas ele vai te atacar. Ele ataca. E você pode ser o cara mais preparado do mundo. Isso aí, concordo. Pode ser o cara mais você não tem preparado, como reagir. equilibrado, né? Uhum. Não está naqueles 5 minutos, Uhum. entendeu? Mas na hora que ele faz a abordagem, se ele descobre que aquela arma, se ele faz ali uma checagem, vê no carro, por isso que tem morrido muitos policiais. Não, quando ele vê que a pessoa tem arma, isso tem acontecido. Não, o índice de agressividade dele, quando ele detecta que aquela arma, porque ele acredita, o mito é que aquela arma era para matar ele. Sim. Então, estatísticas do mundo todo mostram que a agressividade dele sobe ali absurdamente. Mas E ele não ia fazer nada contigo. eu vou contar uma coisa. A arma dele, ele não ia fazer nada contigo. Mas quando ele vê aquilo, ele te mata. Você sabe o que Eu acho aconteceu? Você sabe o que Acidente com aconteceu? criança, crimes passionais, tudo isso eu acho que arma com acesso fácil. Eu vou te contar primeiro o sentido SWAT e os equipamentos, mas eu vou te contar o seguinte. Desde que eu comecei a relatar o pacote anticrime, eu comecei a receber ameaça de morte. Minha família de ser esquartejada, ser filmada ao vivo e ser posto em rede social, tudo, com horário, sabe endereço, sabe, tudo. Então, desde o meu primeiro ano de mandato, eu tenho que andar com uma equipe da Polícia do Senado. E eles que monitoram. Eu falo, gente, não precisa. Não para com isso, já não estou no front. Não, senador, a inteligência ainda segue que você, com a pauta de corrupção, então você também tem que ter cuidado. Com a pauta de corrupção, ainda o seu nome você está aumentando a penalidade, você está aumentando, então você está confrontando a criminalidade. Bom, um segurança, um policial do Senado, desceu, era no final de semana, eu fico dentro de casa para descansar, curtir minha filha e tal. Ele estava no hotel, ele desceu para tomar alguma coisa, comer um sanduíche antes de dormir e tal. E era um momento de pandemia, onde o ministro do STF disse que não podia ter operação policial nas comunidades, tal. Que é um grande erro, né? Puxa. Aí ele chegou o atendente do hotel e perguntou, tem algum lugar aqui para eu comer alguma coisinha e tal? Você pega essa primeira rua direita aqui, lá tem um barzinho, tem um negócio para comer. Desceu, sentou, pediu uma cervejinha lá e tal, comeu um negocinho dele. E vendo a movimentação. Hora dessa, não, ao vivo, porque eu nem almocei hoje. Nós vamos sair daqui E eu não quero caprichar. Mas vamos lá. antes nós vamos assistir um filme no cinema e tu vai dispensar negócio de segurança. Tá. Nós vamos assistir um filme que é um filme predestinado. Eu quero fazer uma propaganda porque é um filme espetacular que leva espiritualidade, leva transcendência. E a gente vai assistir hoje, eu e o Marcos Duval. Pode dizer o shopping que a gente vai? Pode, Shopping Vitória. Shopping Vitória. E aí, resumindo a história, começaram a ver ele assim com característica de policial. Veio os adolescentes do tráfico. Os adolescentes são os mais violentos. Testosterona mil. E é verdade, os que cometem o crime mais violento são os criminosos adolescentes. Pegaram ele, quando identificaram que ele estava armado, que era da polícia, mas bateram nele tanto, ao ponto de quase executá-lo. Pegaram a arma dele, fizeram aí. E ele, assim, a foto que eu tenho dele é uma coisa que parecia Cristo crucificado, era só sangue. E ele saiu correndo e logo em frente à sorte dele, ele conseguiu se desvencilhar aí. Tinha um posto de saúde. Não, em Vitória, aqui em Vitória. Né? Num bairro de classe média alta. Tem uma comunidade ali que
vende para a sociedade que, Meu Deus. né, que não se responsabiliza pelo consumo e gera o mercado. Eu falo isso, a hipocrisia. Bom, o que aconteceu? Quase ele foi morto. No dia seguinte, aparece o senhorzinho, ele foi internado quase. Aparece o senhorzinho e fala assim, ó, mandaram entregar isso daqui. Era a arma dele. O que o chefe do tráfico fez? Meu Deus do céu. Meus soldados do tráfico bateram num policial federal do Senado. Nós estamos ferrados. Agora vai vir toda a estrutura da polícia aqui, vai ficar rodando aqui o bairro e eu vou perder mercado. Ninguém vai vir comprar droga. Você que consome aí final de semana, para você que não consome, isso não é para você não. Mas para você que consome, você é corresponsável por isso. Com certeza. Você gera o comércio disso. Abastece. Abastece. Faz com que o comércio continue. Ah, não, mas eu só compro no final de semana. Não importa. Ele está ali porque ele sabe que você vai comprar. Bom, entregaram a arma dele. E aí a polícia achou melhor não fazer esse movimento para não começar troca de tiro num bairro de classe média, alta e tal. Então, assim... É um momento que vai ter que ser enfrentado. Eu acho que só o fato de a gente passar a falar assim, não, porque assim, os táxis têm um medo que os senhores, os velhinhos, tinham quando tirava dinheiro de aposentadoria. Porque quando ele sai de um campeonato, tem os olheiros. Ó, tô vendo carro tal, quero o tal atirador Girão, cara, é muito bom, ele tava só com armamento top. Tá saindo aqui do campeonato. Aborda ele aí. Pronto, virou a curva, é abordado, e aí sim tem a arma toda verificada. Mas a gente botou na lei que ele só pode ter uma arma específica para fazer a proteção do seu acervo. Fora isso, ele também é condenado. E é um acervo que, do meu ponto de vista, né, é um acervo muito grande. E a gente precisa ter muito cuidado e regular. Por isso que a democracia, ela é o melhor regime, mas é o mais difícil e o mais demorado. E tem que esperar para amadurecer com argumentos, né, com observação. A gente tem que ter responsabilidade. Por isso que a rede social, a gente pede, gente, a velocidade dentro do Congresso não é a mesma das redes sociais. É verdade. Mas deixa eu passar aqui para você, Marcos, um assunto que, no meu ponto de vista, está um pouco correlacionado com essa pauta. Se alguém entrar aqui, tentar tirar a vida da gente, você mesmo, como se acontecer isso, talvez não dê tempo, mas você pode reagir. Tá? Você pode ter uma janela bem aqui que vocês não estão vendo. Você pode... Qual é o andar que nós estamos aqui? Aqui é a aula. Quarta andar. Quarta andar. Mas talvez pode... Certo? Você pode se atracar com a pessoa e tentar... até para poder... Que eu ia falar da SWAT, se aposentou, Christian Delação o nome dele, depois de 30 anos na SWAT. 30 anos na SWAT. Eu perguntei para ele, quantas pessoas você já matou na sua... Nenhum. Eu falei, como nenhum? Eu falei, não, a gente treina e se capacita para não matar ninguém. Nosso objetivo é salvar vidas. E infelizmente o Brasil tem a cultura da morte. Cultura da morte. Nós estamos falando de uma delas aqui. Né? Nós temos aqui um coração, uma criança com 11 semanas de gestação, cabe aqui na palma da minha mão, já tem o coração batendo desde os 18 dias da concepção. Já tem o fígado formado, os rins. Esse é o período que é feito o aborto. Esse assunto é um assunto importante a gente colocar, porque de alguma situação, essa mensagem pode chegar a uma pessoa que está passando por uma gravidez indesejada agora, uma tia sabe, uma prima, enfim. Já está desse tamanho. Muitas vezes nós somos os homens que forçamos que as nossas companheiras, ou namorada, ou esposa, façam o amor. Estou sem condição financeira agora. Mas é importante a gente ter consciência, isso você não vai ver em nenhuma mídia. Só aqui, no Valendo. Porque a gente está mostrando o que é que acontece. Essa vida é assassinada sem direito à legítima defesa. Sem direito qualquer. Né? Porque ela não tem, ela está no ventre ali, ela não tem como escapar. O aborto, uma das formas é você tira o braço, tira a perna, esmaga a cabeça para passar no cano.
E tem um vídeo no YouTube, se vocês quiserem assistir, chamado O Grito Silencioso. Tem dois. Um é o Grito Silencioso, que é da década de 80, que é um médico americano, Bernard Natterson, que ele já faleceu agora, uns 2, 3 anos atrás, e ele mostra como é que é feito o aborto. E por que o nome é Grito Silencioso? Porque enquanto o médico lá está fazendo o aborto, tirando o bracinho, tirando a perninha, passando, a criança, o bebê, fica no ventre da mãe pedindo socorro. E mostra isso no filme. O filme mostra o grito silencioso. Esse filme é chocante. Para quem não gosta de imagens fortes, não assista. Tem outro que chama Blood Money, dinheiro de sangue, que nós trouxemos, nós compramos esses direitos nos Estados Unidos, do filme, é um filme americano, e nós trouxemos para o Brasil e lançamos em vários estados do Brasil esse filme. E mostra a indústria que está por trás do aborto. Tem uma indústria, inclusive de cosmético, que usa o feto abortado, a placenta, tudo isso, para elastecer a pele, para a pele ficar mais jovem e com mais tempo de... É uma indústria. Então, a que ponto a nossa cultura chegou no utilitarismo, né? E não é só a criança que é assassinada, que já é muita coisa, a criança assassinada com aborto, que é uma pauta que a gente tem, que a gente defende, e que a gente precisa ter muito cuidado nessa eleição para ver o que é que os candidatos pensam. O PT está lá, no estatuto dele, o PT é a favor do aborto, da legalização do aborto, está claro. Mas da lei que hoje vigente, que é o estupro... Esse aspecto a gente não mexe. Você concorda do que está na lei hoje? A gente respeita, tá. Não é que concorde, porque sim, o risco de defesa da mãe, risco de vida da mãe, tudo bem. Isso aí não tem como. Se você vai pegar uma mãe que já tem filhos, que já tem uma relação, que pode ter outro, e se ela está correndo risco por causa de um aborto que precisa ser feito, ela tem que fazer. Estupro é uma questão de consciência. Né? É uma questão que a gente tem que entender que cada pessoa tem o seu estágio de consciência. Embora teve até uma atriz que... A Cássia quis, a Elba Ramalho, né? Não foi estupro no caso da Elba, mas o estupro, eu conheço muitas mulheres, eu participo de projetos, né? Muitas mulheres que foram estupradas e que resolveram, mesmo diante da violência brutal que elas sofreram, que é uma violência que o estuprador tem que ser punido rigorosamente. Tem até colega nosso com castração química, tem que ser punido rigorosamente, que é um crime bárbaro, mais prazer ele segue. Bárbaro. Mas a mulher não quis, a partir daquela violência que ela sofreu bárbara, se tornar um algoz de outra. Cometer uma outra violência. Então ela resolveu, não, essa criança aqui não é culpa dela. Então eu vou ter essa criança, uma decisão de muitas mulheres, tiveram a criança com o objetivo, inclusive, de dar para doação depois. Só que elas criaram uma relação tão forte na gestação que resolveram não adotar, não colocar para adoção. E essas crianças hoje, eu conheço casos, é a razão de vida dessa mãe. É quem sustenta, é quem dá o amor, é quem acompanha essa mãe. Tem muitos que são filhos que depois, pela situação a qual ele veio à vida, que se revoltam e vão para a área de criminal. Porque o amor que cura. É porque você sabe assim que quando você não tem uma família estruturada, você busca essa família ou com os amigos ou com... E o grupo do crime, vamos dizer assim, quando ele é acolhido por esse grupo do tipo, vem, que a gente estamos junto, ele se sente... Poxa, então esse grupo é minha família, né? Eu escuto muito isso, que muitos desses que têm o casamento desfeito, o pai é alcoólatra, batia na mãe, tal, eles, por isso que a questão da família é importante para a segurança pública, que muita gente não faz a conexão, né? Mas essa informação de porque a criança não tem culpa, a criança não tem, é um ser com um filho, né? Então se foi... Ela não tem culpa da violência que aconteceu. Então, mas eu compreendo, eu acho que a gente não pode absolutamente obrigar, se tem um dispositivo na lei hoje, que a mulher que queira
que todo mundo é a que favor. tem direito né? de abortar em caso de estupro, é claro que ela tem direito e ninguém quer mexer nisso. Mas a gente só tem que colocar o outro lado também, que tem a outra opção. E o terceiro é crianças com anencefalia, o terceiro excludente de ilicitude que pode fazer o aborto. Agora, o que as pessoas não lembram, e eu quero deixar isso registrado aqui, é o seguinte, é que quando você pratica um aborto, não é só a criança que é eliminada. A mulher fica com consequências para o resto da vida, de ordem emocional, psicológica, mental e até física. Estatísticas da Psychiatry British College mostram isso, que a mulher que faz o aborto, ela fica com, em relação à mulher que não faz o aborto, ela fica com uma probabilidade maior de ter envolvimento com álcool e drogas, depressão, síndrome do pânico e suicídio. Uma é 55%, outra é 180%. Tem as estatísticas que eu não estou lembrando agora, mas tem. No Psychiatrist British College, que é uma das entidades, se eu não me engano é essa, Journal, Psychiatrist British Journal, que é um dos maiores instrumentos de mídias de pesquisa, né, de renomado. Então é uma causa muito importante que a gente está hoje seguro. Hoje nós estamos seguros. Até porque o presidente da República é muito coerente nesse aspecto. Bolsonaro é muito firme, ele compreende isso, essa questão da vida desde a concepção. Mas a gente tem uma ameaça. E aí, meu amigo, você sujar uma bandeira nacional dessa com o sangue de inocentes e sofrimento de mulheres, não é brincadeira. E aí vem ideologia de gênero, né, sexualização das crianças. Você sabe que eu já escutei... Tem uma série de situações delicadas. Eu escutei num estudo aqui no Brasil o seguinte, que quando a gente, classe média, média alta e tal, tem onde se divertir e brincar. E que nas comunidades, as meninas só têm aquelas festas, aqueles negócios todos, e sexo. A diversão deles e o que eles têm para dar o prazer da vida e tal, é o sexo. E muitas engravidam e muitos, aí é mais criança abandonada e tal. Não é nem por estupro, é por atrasou com um conhecido e tal. E quando eu escutei isso, eu falei assim, eu não imaginava que gravidez precoce, desejada ali na adolescência, é muito grande mesmo. Eu tenho dentro de casa, assim, a minha irmã ela engravidou com 15 anos de idade. Isso há uns 40 anos atrás. Na época eram 15 anos, quando eu olho a foto dela, eu falei, uma criança. E ela fez isso para sair de casa por conta de problema familiar dentro de casa. Meus pais se separando, por isso que a importância da família, eu vivenciei isso. Né? Então, eu tive um irmão que foi pro alto, minha irmã engravidou com 15, foi tudo assim. Como eles eram mais velhos, eu olhava e dizia assim, poxa, eles estão sofrendo com essas decisões, eu não vou ir para isso. Né? Mas você vê, e quando você vê a família desestruturando, sim, isso é quase 2 mais 2 são 4. Então, quando vem realmente movimento contra a família, movimento aborto, como se fosse assim, engravidou, tira. Eu também, isso a gente vai estar caminhando junto ali, Claro. Porque também eu sou totalmente contra, porque eu já tive uma amiga, tenho ainda aqui, mas ela não mora mais aqui no Brasil, que ela com o namorado falou, ela brincava com o namorado, um dia, se ela vier ao Brasil, eu te apresento, ela brincava com o namorado de, vamos ver se eu engravido ou não. E tinham relações no período fértil. E ela abortou 2 vezes. Como se fosse uma brincadeira do tipo, vamos ver, tá. E hoje, lógico, ela se arrepende demais depois de ela ter casado e ter filho. Mas são pautas assim, até pra gente encerrar, pra gente poder lá ver o filme, que eu quero ver esse filme. E depois você comer a nossa moqueca capixaba, né? Apesar de que eu não como, mas eu tenho que comer. Agradecer muito a tua presença aqui. Você é um cara especial demais.
você é um cara que nos momentos assim que você sabe disso, que lá no Congresso, quando eu falo assim, ó, pra mim não dá não, vou sair fora, vou voltar pra minha carreira, você tá ali colocando a questão da guerra espiritual mesmo. Aí é o que me segura. Então, assim, eu tenho até esses dois, né, que representam, assim, que não tem como discordar que algum passado, algo aconteceu para que a gente, que nunca foi nem síndico de prédio, está no Senado Federal, representando... E reforçar aqui para todo mundo, o Senado Federal, ela é mais importante, mais poderosa do que até a própria posição do presidente da República. Porque lá a gente sabatina os ministros do STF. Lá a gente sabatina todas as autoridades que ocupam posições estratégicas para você governar. Nós fomos relator da chamada LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Os senadores que definem para o presidente da República, para o próximo ano, seja ele quem for, o que ele vai poder fazer, o que ele não vai poder fazer com os recursos da população. Então, assim, a responsabilidade, hoje eu vejo que o Senado, ele tem que ter muito mais atenção para quem vai ocupar a cadeira do Senado do que quem está na presidência. Porque se o Senado não tiver aliado com o presidente, o Brasil afunda. E o Senado hoje está sendo um grande problema para o Brasil, no meu modo de entender. Estou chamando a gente de covarde. Especialmente por causa da questão do STF, porque só nós temos essa força, mas nós vamos chegar lá. Eu acho que é você continuar de forma respeitosa e pacífica, Exato, cobrando, elegendo senadores que tenham posição clara quanto a isso. Não respondam processo. Não respondam processo, essa coisa toda. E Marcos, quem tem que te agradecer sou eu, pela oportunidade de estar sendo entrevistado. Eu já acompanhei as suas outras entrevistas, assista lá. O governador do estado que esteve aqui, o candidato Manato também que esteve aqui. Está sendo muito legal. Eu acho que você está dando uma valorização muito grande ao capixaba para conhecer você, para conhecer o que você está fazendo. Você está tendo um canal direto com ele, sem intermediário, né? E eu me sinto muito acolhido por você, pela sua família, por estarmos aqui batendo esse papo. Sei de minhas inúmeras limitações e imperfeições, né? Mas podem ter certeza que eu estou dando o meu melhor lá dentro do Senado. Não tem dúvida. Né? Porque eu considero como uma missão de vida, e você também. Então, dias melhores virão. Você que pode estar achando, poxa, mas está muito difícil, é muita injustiça, é muita notícia ruim. Saiba o seguinte, que nós temos, quem está no comando, na verdade, é Jesus. Ele é o nosso grande comandante e ele tem um plano para essa nação. E essa nação é a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo, a segunda mais evangélica do mundo. Eu estou num estado aqui que os evangélicos são fortíssimos. O nome é Espírito Santo, né? O nome é um nome maravilhoso, né? E o país tem tudo para despontar no turismo, tem tudo para despontar. O agronegócio está bombando aí, né? Alimentar o mundo. Nós somos o coração do mundo e a pátria do evangelho. Tenha paciência, a natureza não dá saltos, vote certo, não generalize, não generalize. Exatamente. Não, nós temos as nossas, por exemplo, você viu aqui que tem pautas que a gente discorda, mas nem por isso a gente vai ser, deixar de ser amigo, vai ser inimigo, não, nós podemos ser adversários em algumas pautas, mas nós estamos juntos pelo Brasil, o importante é isso, pelo Brasil. Às vezes a gente não concorda com uma coisa, mas nem por isso a gente tem outras coisas que a gente ajuda, que a gente concorda. Então, muito obrigado pela sua paciência, desculpa qualquer coisa e que Deus abençoe você e sua família. Isso aí, obrigado, meu amigo. Esse é um cara muito especial. Para mim, ele tinha que seguir, ser presidente do Senado para ser presidente da República. É um cara pacificador, só traz aquela energia gostosa, boa. Momento de crise, ele entra ali para acalmar. Então, são pessoas assim que a gente precisa colocar, ficha limpa, com pautas
de apoio à família. Isso reflete em tudo, na segurança pública, uma segurança pública com menos violência gera emprego, que as empresas vêm aqui, e aí tudo é ligado uma coisa com a outra, não dá para você fazer só uma, né? E a gente precisa estar unido e vamos acabar com essa radicalidade de direita, esquerda, vamos escolher de forma democrática o próximo presidente. Eu já deixo claro aqui que eu vou apoiar o presidente Bolsonaro, nem sei, ele está ainda analisando. Senadores eu também tenho alguns que eu estou estudando, então eu não vou fazer por questões, porque está aliado ao meu partido, ou não está, eu não quero saber de partido. O problema do partido é assim, você precisa jogar um jogo, então você tem que entrar para um time. Isso, essa analogia é boa, que eu esqueci de falar. Então, tem que entrar para um time. Você precisa ter partido para estar na comissão, nas comissões, para ter voz, né? A vontade era estar sem partido nenhum, mas aí você se definha. Mas você é favorável à candidatura independente também, né? Sim. A candidatura avulsa. Nós somos. Um dia ninguém vai precisar de partido para concorrer. Chega lá. Ninguém vai participar de partido para pegar o seu dinheiro de fundo. Exatamente. Obrigado, meu irmão. Abraço. Deus abençoe. Fica com Deus.